Estamos ao vivo, menino. Quanto tempo, hein, Marcelo? Pois é. Vou fazer assim com o meu chapeuzinho, que eu tô... Esconder essa cara linda aí? Não, Marcelo. Muito obrigada. É que sol, né? Apesar que agora deu um tempinho no sol. Ainda bem, tomara que fique assim pra câmera não dar esquentada, né? Aquela esquentada básica. Nós estamos ao vivo no canal do Construindo pra trazer pra vocês. Deixa o caminhão do lixo. Caminhão do lixo passar. Nós vamos trazer pra vocês. Valeu, meu filho. Isso. Pra gente trazer pra vocês tudo que aconteceu nesse um mês. Já faz um mês que a gente... Mais de um mês que nós fizemos a última live. Então, na última live, o muro não estava completo ainda, não estava pintado, não estava pronto, então nós vamos mostrar isso para vocês. Vamos mostrar esse morro que ficou aqui atrás. Verdade. E o que nós vamos fazer com esse morro? Marcelo, quando viu, ficou puto da vida dele. Pois não vou mentir, não. Tá ruim, meu filho? Tá assim. Aqui. Tá melhor? Oi, teste. Melhorou? Então, Marcelo, quando viu, ficou puto da vida dele, mas nós já achamos, Também, amor, se eu quisesse morar no morro, eu ia morar nas montanhas, né? Não, mas nós vamos dar um jeito nisso aqui, vamos explicar por que ficou assim. Apesar que quem acompanha a gente no YouTube, no Facebook, não, no Instagram, já viu aí que a gente fez uma live mostrando como a fossa foi feita e também a gente mostrou para vocês eles terminando de cobrir essa parte, que é a parte que filtra a água que sai da fossa. Eu não sabia que tinha isso, eu achei que era só a fossa. É, ué. Para você ver como nós é leigo, né, Marcelo? Então nós vamos explicar isso tudo para vocês, vamos dar valor de tudo, mostrar o muro e também amanhã chega as madeiras. Graças a Deus. Você sempre esquece do poço. E nós vamos mostrar o poço também. É porque o poço já foi antes disso tudo aí, pra mim já ficou velho. Mas o muro já foi antes do poço. É verdade. Mas o muro eu vejo ele toda hora, menina. O poço tá escondido ali. O poço tá escondido. Nós vamos mostrar o poço também, falar quanto ficou, quantos metros teve que perfurar lá pra achar água boa, certo? Então, ó, Marcelo, você abriu mostrando o morrinho, né? Tu quer mostrar o morrinho enquanto eu acho aqui a foto pra mostrar pra eles? Tu quer virar pra lá? Ué, pode ser, o povo ver? Pra entender o que eles tiveram que cobrir com essa areia toda. Ficou alto, viu, bicho? Ficou. Subiu quase 1 metro do chão normal. Quase 1 metro do chão. Lá naquele canto lá que vocês estão vendo, lá perto da casa, lá no corner, ali ainda falta botar... areia. Por isso que ele tá mais baixo. Nós vamos lá. Mas não vai ficar alto assim, não. Não vai ficar igualzinho, porque senão vai cobrir a janela, né? Não, a tampa da fossa, meu amor. Ah, sim. Entendeu? Você tá falando lá embaixo. Tô falando lá embaixo. Tá? Então, aí, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi que... Ó o pavão gritando mion. Tá gritando mion mesmo, fomos loucos. Vem aqui, amor. Ó. Dá pra ver, Marcelinho? Deixa eu dar um toque aqui. Acho que agora foi. Deixa eu ver. Acho que dá. Olha, esse aqui... Isso tudo, essa tubulação, foi tudo que teve que cobrir. Normalmente, essa tubulação, ela é feita por debaixo da terra. Eles cavam e colocam ela debaixo, né? Só que, mais pra cima? Mais pra cima do seu rosto. Aqui? Aí, isso aí. Então, aí ele acha isso aí pra focar. Só que é porque eu não vejo, eu tava vendo o reflexo da sua lente, eu não vejo quando apagar. Aí não, você não tem tá que me apagado. falar. Bom, mas é isso aqui, ó, tá vendo? E aí a areia cobriu isso aqui. Isso aqui é o sistema de filtragem da água da fossa. Então, o que é sólido fica na fossa, o que é líquido sai e vai caminhando nesses tubos. A água vai caminhando nesses tubos. O cara falou que é muito grande por causa que é pelo tamanho da casa que tem e o tanto de banheiro que tem. Mas a gente, como vai testando de banheiro, mas não vai usar tudo de uma vez, capaz da gente nunca usar essa fossa inteira, né? Porque ela é para o volume de água, se tiver muita gente na casa usando os banheiros todos. Então, normalmente isso é feito cavado no solo e depois cobre e fica retinho. No nosso caso, como você cava aqui 1 metro já tem água, né? Já dá ruim já, filho. Por causa do lago, é muito perto do lago, então não podia cavar e botar isso, porque senão não tem solo suficiente para filtrar a água, porque essa água volta pro lençol freático, entendeu? E ela tem que voltar filtrada, ela não pode voltar cheia de tranqueira, entendeu? Suja. Então, não ia ter espaço para filtrar. Então é assim que eles fazem. Aí eles levantam, ele jogou areia, já levantou um pouco antes de colocar essa tubulação que vocês viram e depois jogou terra por cima para poder cobrir. E aí agora aqui por cima vai irrigação para botar
a grama, né? E aí a gente tava pensando em camuflar assim, né? Para não ficar feio, a gente tava pensando em fazer um paisagismo, né? Que aqui a gente chama de landscape. Então, quando eu falar landscape, vocês já sabem. A gente tava pensando em fazer algo desse tipo aqui, ó. Dá pra ver, Marcelo? Aí. Tá vendo? Que a gente faz um murinho de contenção para parecer que foi de propósito. Então dá pra fazer uma escadinha. É um falou trouxa, né? Ah, Marcelo, Pra vai quem ficar conhece a bonito. Vai ficar bonito. Tá bom. Não vai, gente? Ficar bonito? Ó, faz um murinho de contenção, faz escadinha. Não precisa ser exatamente igual esse, mas é uma ideia do que dá pra fazer, certo? Vamos andar pra lá pra eles terem Bora. uma noção de onde ficaria esse murinho de contenção. Só toma cuidado que aqui tá muito Tá zoado cheio de ainda tranqueira. É. Tá vendo, ó? Aqui já daria pra fazer esse murinho de contenção. Sim. Tá vendo, ó? Ó, já daria pra fazer um murinho de contenção aqui. Já com umas plantinhas, uma escadinha para subir, porque a gente pode subir, a gente pode andar, a máquina de cortar grama pode andar em cima, a Bobcat andou aí em cima, então não é tão frágil, né? Pode andar, mas não pode cavar, não pode plantar nada lá, né? Não pode... Tem que botar uma grama aí e esquecer disso aí. Tem que botar uma grama. Então, se a gente fizer aqui bonitinho, ó, dá pra depois essa área aqui a gente pode arrumar, fazer um paisagismo aqui também, e eu acho que vai ficar da hora. Essa parte, que é a parte da onde, lembra, da portinha onde sai pra gente poder jogar o lixo por este portão? Sim. Por este portãozinho aqui, aqui a gente também pode continuar o murinho de contenção. Ó, já tô no morro aqui, ó a diferença Marcelo já ó. subiu no morro, ó. Ah, e o rapaz, o contractor, o mestre de obra, né? Ele falou que isso aqui ainda vai suavizar um pouco. Vamos ver. Porque não está terminado. Mas, anyways, a minha ideia é fazer isso. Fazer um murinho para deixar esse caminho bem bonitinho. Pra gente deixar esse morro aqui com algum... para servir de alguma coisa, né? Pois é. Ó, porque aqui, ó, já tá no nível já da porta, tá vendo? Uhum. Por isso, aí imagina um murinho sair aí da porta e ver bonitinho um murinho de contenção aqui, entendeu? Certo. Eu acho que vai ficar legal, Marcelo. E aí faz umas escadinhas para poder subir. Essa parte aqui, eu acho que ela não vai encher muito de terra, mais do que isso. Vai ficar mais ou menos igual tá aqui, porque aqui já tem a fossa, ó. Tem os dois tanques aí, né? 3. Um São duplo 3. e um sozinho. Ó, aqui já é onde eles entram para fazer o... manutenção da fossa. São 3. 1, 2, 3. Aqui, para quem acompanhou lá no Instagram, foi aquele buracão que eles fizeram, que encheu de água, vocês lembram? Encheu rápido ainda. E aí eles jogaram 3, um grande, um duplo e mais um. 3 tancão de fossa de concreto. Animal. É bem grande mesmo. E aí, ó, o morrinho, tá vendo? Essa parte aqui, Marcelo, eu não pretendo fazer o murinho. Certo. Porque ela já tá mais niveladinha, ela não tá tão grande. Agora, aquela parte e essa parte, eu pretendo fazer um murinho que eu acho que vai ficar mais bonito. Pode crer. Porque aí, ó, o cara quando vier cortar grama, dá pra ele entrar por ali e subir por aqui, ó. Sim, vai por trás ali. Entendeu? Pra entrar no morrinho e cortar a grama. Porque aqui ele precisa tomar cuidado, né? Pra não arrebentar as coisas aqui. Pra não arrebentar. Mas aí dá pra ele vir por ali, ó. Olha lá, ó, chamando o Mion. Nossa, ele tá perto. Viu? Tá perto. Filho. Será que ele é selvagem? Mas deve ser, né, filho? No meio do mato todo aqui. Então, gente, só essa parte inicialmente ia ficar $7.500. Que é uma fossa num terreno normal. Como o nosso terreno não é normal, por causa que a água, o lençol freático é muito próximo, porque o lago é logo ali, ficou o dobro. 15 mil. Então essa parte ficou 15 mil só de fossa. Mas isso aqui, gente, tem 650 metros quadrados. Coloca em 650 square feet. Eu falei metros, não. Você falou metros quadrados. E como que é o nome do outro? Square feet. Então, pés quadrados em português. Pés quadrados. Acho que é metro quadrado, né? Que fala. Não, meu bebê. 650 pés quadrados em português. Aqui o feet é pés, bebê. É isso. Em metros quadrados eu não sei, entendeu? Tá bom. Tem que fazer a conta. É pés. Tá bom? Certo.
Então vamos. Então essa parte aqui ficou 15 mil. Tá tudo bem, meu filho? Tá tudo bem. Você quer passar por onde? Eu falei pra você, é melhor nós passar por aqui, né? Tá. Eu já tinha combinado. Então tá bom. Então vamos passar por aqui para vocês verem como é que ficou o negócio do muro. Deixa eu ver o que o povo tá falando. Pega aí. Vai andando aí, vai andando, vai mostrando, vai falando aí que eu vou ver o povo. Vamos lá. Ó, aqui, olha, vou passar aqui no portão, que tem um negócio, uma plaquinha que eu coloquei aqui pro povo não entrar. Porque aí eles não entram mesmo, né? Mas tá aí, ó, aqui já tá pintado já, ó, tá lá na casa do chapéu, lá na curva, ó. Lá embaixo. E aí ele vem aqui também, ó. É porque, gente, existem metros quadrados, que é uma medida, e pés quadrados é outra medida, é diferente, tá? Eu vou fazer aqui uma conta rapidinha, só para não ficar dúvida. Boa. De quanto fica 650 pés quadrados em metros quadrados, tá, gente? Que é uma diferença boa aí. Vai falando grande, pro povo. É grande. Eu vou dar uma caminhada aqui com eles aqui, ó. Que aí, ó, dá pra vocês... Já tá cheio de teia de aranha, já. Precisa de manutenção já, hein? Mal colocou e já precisa limpar. Aqui, ó, nesse ponto aqui, vai ser aonde eles vão puxar a luz. Que vai vir aqui desse poste aqui, ó, por baixo. Tá vendo? Aí vai vir aqui por baixo, bonitinho. E aí vai lá naquela caixa lá, tá vendo? Lá no canto, ó. Lá no canto, lá tem uma caixa desenhada lá na casa. Tá ali é onde vai ficar o nosso painel de força aí quando vem da rua. E aí, conseguiu a conta? 650 pés quadrados dá 60 metros quadrados, Ok. tá? Então aquela área tem 60 metros quadrados. Pra você ver a diferença, 650 square foot é igual a 60 metros quadrados, Beleza. entendeu? Bom, aí esse é o muro que o Marcelo tá mostrando pra vocês. Só não cheguei lá no recuo só. Já falei aqui O pra eles recuo dar eles luz não tinham também. visto, né? É. Aqui a gente pintou de branco mesmo. Olha os Só motoqueiros. pra poder deixar Deixa eles passarem. tudo igualzinho, né? Quero mostrar onde vai ficar a luz. Já mostrei. Ah, já mostrou? Já. Tá bom. Então, mano, esse muro, ele vai ter que ser lavado com coisa constantemente, né, bebê? Você acha que o quê? Sim. Uma vez a cada 3 meses? Provavelmente. Se a gente E quiser. quanto tempo tá pronto aqui? Já tá tudo zoado já? Já tem uns 3 meses, acho. Então. Não, totalmente pronto faz 1 mês e pouco. Então, mas então, depois de pintado. Depois de pintado. Pois é. Aqui é o recuo, ó, que a gente falou pra vocês. Pra poder entrar com o carro aqui quando vem, ó. Porque você vem tanto de lá pra cá quanto daqui pra lá. Nossa, olha aquela taturana no meio da rua. Enorme, Vai rápida ela, morrer. hein? Meu Deus. Rápida ela. Olha, tanto de lá pra cá quanto daqui pra lá, dá pra você entrar assim, entendeu? Por isso que a gente fez esse recuo. Tem 16 pés ali. Essa placa de muro tem 16 pés linear. Então, a gente já tinha esse recuo da rua, que pertence à cidade, mas aí a gente recuou mais para poder, quando vier da rua, não ter que parar na rua para entrar, sabe assim? Ainda mais quando vem 2 carros, né? Então aqui dá para você esperar, apesar que dá para clicar pro portão abrir lá da esquina, quando você chegar aqui ele já abriu. Aqui vai um portão. Eu tinha até colocado um sketchzinho, um desenhozinho do portão lá no nosso Instagram. Quem segue a gente aqui só no YouTube, gente, não esquece de seguir no Instagram, porque quando a gente demora muito para fazer live aqui, a gente posta bastante coisa alguma lá. coisa pequenininha que não, né, não dá tempo de vir aqui. Então aqui, ó, depois vai fazer também um paisagismo, tem a caixinha do correio, que o Marcelo quer aquelas caixonas grandes para poder, né, botar caixa maior. Pacotes. E aqui, Marcelo, se você pegar de assim, agora dá para ter uma ideia da entrada da casa. Né? É verdade. Tá vendo? Ignora o banheiro. O banheiro. Aí aqui, ó, dá pra você ter uma ideia. O menino do portão, né, o rapaz do portão, ele veio aqui e aí, num primeiro momento, ele falou da gente fazer 2 folhas abrindo assim. Aí vai 2 motores, um do lado, o outro do outro. Aí quando ele veio ver, porque ele não tinha visto, eu só tinha mandado foto para ele. Só que aí, quando você faz 2 folhas, ele ia botar um painel fixo de um lado, um painel fixo do outro,
para poder colocar os motores e abrir assim. Só que aí ele veio porque eu queria um portãozinho, igual aquele que a gente vai ter ali naquela abertura. Porque vamos supor, vem alguém de alguma entrega que precisa assinar, tu tem que abrir o portão inteiro. Então. Ou então falar, ó, vai lá no outro portão. Então eu queria um portãozinho. E aí, quando ele veio, ele falou que ao invés de abrir então duas, dá para fazer um portão, né, de passagem, abrir uma só para lá e aqui ter um outro painel fixo. Então vai ter um motor só, ou seja, vamos salvar um dinheirinho aí também. Boa. Além de ter um portãozinho. É isso. Não é legal? E aqui, gente, essa árvore ficou bem no meio. Ó. A gente conseguiu salvar ela. É uma maravilha essa árvore, dá uma sombra boa. E aí, nós vamos fazer uma entrada circular assim, ó. Tá vendo? Ao redor da árvore. Então, você vai entrar aqui para as garagens e depois você já pode dar a volta para poder sair. E já sair andando, né? Por isso, agora dá para entender o porquê que a gente fez a frente da casa virada para cá, né? Sim. Porque normalmente as pessoas fazem a frente da casa virada para a rua. Só que a gente não queria fazer virada para a rua. A gente queria fazer a frente da casa. E os quartos todos ficaram virados de frente para o lago. Por isso que a nossa casa ela é linear assim, né? A única diferença que tem para cá são as garagens. E o aí, estúdio e o cinema em cima. A gente utilizou em cima para fazer. Porque se a gente fizesse uma casa quadrada e tal, alguma coisa ia ter que ficar virada para cá. E a gente não queria. Já que tem um lago, a gente queria a vista para o lago. Por isso que a casa foi linear. Vamos. Você quer ir até o final? Você acha que precisa? Não, acho que não, né? Não, é? Aqui vai mostrar aqui por dentro também já o nosso poço. É. Então aqui já tem a Bobcat, porque essas areias que entregaram é a areia que vai fazer toda a terraplanagem da frente do lago, porque tem que subir 1 metro. 1 metro. Para poder bastante. Fazer... São quanto? 48 caminhões? Ele estimou de começo 48 caminhões. Mas vai mais, acho, hein? De areia. Eu também acho que vai mais. Porque é de lá até aqui, são 330. Eu vou fazer a conta enquanto tu mostra. Aí. Olha como o mato já cresceu nesse inferno, gente. Olha, vou te falar, viu? Deixa eu subir aqui nesse morro aqui, devagarzinho. Vamos lá. Aí. Então, começa lá embaixo, ó, e vem tudo aqui, ó. E aí nós decidimos parar ali naquele canto ali, tá vendo? Porque senão... Bom, na verdade nós paramos tudo ali naquele canto, né? Que eu acho que tem uns 12 mil metros ainda pra lá. Nós estamos usando acho que 8 mil metros. 8 ou 9. Sei lá, são 22 mil metros quadrados, né? Aham. Ah, então nós estamos usando 10, sobrou 12 lá pro outro lado. Ó, então, essa frente de lago tem 330 pés. Certo. Lineares, assim, né? Em metro dá 100 metros, um pouquinho mais de 100 metros. Certo. Então aí você já tem uma ideia de quanto que é. Então aquele seawall que a gente vem mostrando para vocês no Instagram vai ter 100 metros. É grande, viu? É grande. E aí esse mato que já cresceu, isso tudo vai ficar areia. Tudo isso ele vai aterrar e vai subir 1 metro para cima. Até a margem ali. Sim. E aí, num princípio, vai ficar terra, essa areia, na verdade. E depois a gente faz a irrigação para poder plantar grama. É isso. Vamos ali mostrar aquelas placas de vinil ali. Ah, já que a gente está falando do seawall, né? É melhor, aí já não corta o assunto aqui. Então, gente, só pra gente fechar o muro, lembra que ele falou pra mim que ia ficar 12 mil a mais, por causa que eles tiveram que usar a fundação. A fundação, um tubo específico por causa de muita água que tinha. Então, acabou não ficando, porque no final das contas... Porque assim, eles sempre dão uma estimativa, né, da metragem. Só que aí, no fim, que eles medem mesmo, eles fazem o ajuste de preço. E aí, olha pra você ver, ficou o mesmo preço. Pois não aumentou os 12 mil. Foi ótimo. Então, o muro ficou em 52 mil. Tá? Isso. Tudo dólar, tá, gente? Que a gente tá na Flórida. Você que é novo no canal, nós estamos na Flórida. Na parte assim, meio central da Flórida, 1 hora de Orlando mais ou menos, e a gente comprou esse terreno, já vai fazer 3, olha pra você ver, Marcelo. Pois é, foi em novembro de 2019. Vai fazer 3 anos em novembro e a gente tá construindo. Bom, nós vamos fazer 1 ano aqui que se intrinca parada. Dia 17 de maio faz 1 ano, gente, já era pra estar pronto e nós morando nesse inferno, Marcelo. Era pra gente estar mudando agora. Era pra estar mudando agora, porque era pra ficar pronto no final de fevereiro. Aí a gente ia esperar o Big Brother acabar. Terminar pra poder mudar. Pra poder mudar. Mas nada acontece por acaso. Algum motivo tem. E aí, então foi isso que custou o muro. Que bom que nós aí salvamos 12 mil, que não tava nem... Pois é.
Então aqui tudo, ó, ele vai, esse mato todo vai sair, que já cresceu, né? E vai jogar terra em tudo para poder aterrar e fazer o seawall. Isso era uma coisa, gente, que todo mundo chegava pra gente e falava que a gente não ia conseguir fazer. Foi a primeira coisa, quando eles capinaram tudo aqui, que eu falei, nossa, imagina se desse para fazer isso. Todo mundo falou assim, vocês não vão conseguir, a cidade não vai aprovar, não vai dar permissão e tal. Aí a gente chamou uma pessoa que faz isso, o cara olhou aqui e falou assim, em uma semana eu consigo. Se eu entrar lá na cidade, eu saio com o permit na mão. E não é que ele fez isso mesmo, gente. Ele entrou na cidade, depois dos planos, porque você tem que mandar para o engenheiro e tudo, né? Depois dos planos prontos, ele foi na cidade, ele falou, tá demorando muito, eu vou lá. Ele foi e saiu com o negócio na mão. Conseguimos fazer. Então isso aqui tudo a gente vai poder andar. Óbvio, não pode construir, né? Porque não é um solo que dá para construir. Não tem compactação. Então, mas assim, isso tudo vai ficar área útil no sentido da gente poder andar, dá pra gente fazer fire pit, dá pra botar banco, dá pra, né, fazer um paisagismo legal nessa parte aqui. Então tudo isso aqui vai ficar utilizável. Então esse aqui é o material que a gente vai usar lá, gente. Vai falando aí que eu vou vendo o povo. Fazer a barragem lá da água, né? 8 pés dá quanto, hein? Dá 2 metros e quanto? 2,5 metros? Mais 8 pés? Acho que é, né? Posso ver aqui que eu já tô aqui. É mais ou menos o tamanho dessa placa aqui, ó. Então uma vai encaixada na outra. 8 pés dá 2,4. Então, tá vendo aqui os encaixes, ó? Essa aqui encaixa nessa aqui e aí eles vão fazendo. É um legozão grande, né? Olha só. E aí enterra isso né? Você falou isso já? Que isso enterra? Ele enterra isso no solo lá na beira do lago e fica 1 metro mais ou menos para fora, que é onde ele vai encher de terra para poder fazer o finish, aterrar tudo e segurar. Mas tem todo um sistema de drenagem, né? Porque chove para não ficar empapuçado de água, né? Alagado. Tem a drenagem para jogar para o lago de volta. Essa água vai para o lago, entendeu? Então assim, é uma trabalheira, viu? Ele disse que começa agora no meio da semana. Pois é, hoje é suposto vir tirar essa areia daqui porque amanhã chega as madeiras, né? Já era para ter chegado aqui. Eu vou até perguntar para ele. Deixa eu mandar uma coisa para ele aqui. Então, aí agora aqui eu vou contar outra história para vocês, que é onde a gente vai colocar o dock. Então vai ficar aqui, ó. Acho que nós já até deve ter falado lá no Instagram, mas para quem não passou lá, eu vou repetir aqui. Tá vendo aqui, ó, no meio dessas duas árvores aqui, gente? Então aqui vai ficar um caminho. E aí vai ter lá a nossa barragem lá, né? O paredão lá da água. Então depois do paredão entra mais uns 30 pés para dentro e ali vai ter uma casa de barco. Então nós vamos fazer uma casa de barco de 12 por 36. Então vai ter 12 de um lado, certo? E 36 aí no linear. Mas são divididos em 3 partes. Tem o elevador onde vai ficar um barquinho aqui. Aí no meio vai ter um piso normal de deck e em cima vai ter uma escada, né? Tem uma escada que te leva para cima e aí você pode ficar ali em cima de boa e tal. E do outro lado vai ter um outro elevador que aí suporta mais 2 jet skis. Então aqui no meio vai ficar o nosso playground aqui do barco. Fez a conta aí, gata? Qual conta era? A conta, qual que era a conta que você falou que você ia fazer? Que eu também já esqueci, inferno. Não, se é dos 8 aqui eu já fiz, já te falei, faz anos luz. É? Mas você falou que você ia fazer alguma coisa e eu esqueci. Não, baby, eu falei que eu ia mandar mensagem pro Jason para ver se estava tudo certo do homem, coisa aqui. Ou tua cabeça tá pior que a minha, enfim. Pois é. O que você falou para eles? Do boat house. Ah, tá. Então, e aí, essa parte do boat house, do deck que vai ter no boat house e de um pierzinho que vai ter para chegar ao boat house, que é aquele material que eu mostrei para vocês no Instagram. Quem não acompanha a gente, ó, vou mostrar para vocês aqui, vamos ver se vai dar para vocês verem. Eu até tenho samples ali, que é esse material aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Esse material não é madeira, é um material que não estraga, não sei se deu para ver, composite, né, que fala? Eu não sei se como é que fala em português. Né? Reciclado aí. Plasticão, como se fosse não sei o nome em português, mas não estraga, ele não tem, você não precisa refinish, né, passar nada como a madeira. Não tem tratamento nenhum não nele, tem tratamento. É só lavar que tá novo. Então a gente escolheu fazer esse que é mais caro que a madeira, mas... não vai ter manutenção. A manutenção é bem melhor, né? E aí, tudo bem, filho? Ah, o Marcelinho correndo.
Ele vai trazer os samples, que Tá bonitinho. vendo? Tá esperto lá, né? Tá escutando tudo. Cuidado, Marcelinho, que tem um monte de coisa aí que tu pode machucar. Lá vem Marcelinho. Marcelinho, criado no carpete, né? Nada aqui criado no carpete. Esse criado no carpete ficou bom, né? Não. Eu adorei que a moça falou isso ontem. Tio Marcelinho, vai dar pra nós aqui. Olha. Isso, Marcelinho. Vamos botar aqui, ó, pra eles verem no sol. Isso. O cinza e a madeira. E o que tem marrom de madeira. Tá vendo? Aí, ó. A gente tem vários samples. Eu ordenei todos os samples que eu gosto de ter. O que eu escolher pra depois, né? Olha a uma libélula libélula. verdinha. Maravilhosa. Então, e aí, num primeiro momento, eu botei lá no Instagram uma madeira mais escura que essa e essa. A gente já tinha ficado com essa, porque o Jason, que é o cara que vai fazer, ele falou que o quanto mais escuro, mais quente fica, óbvio, né? Por causa do sol. E aí depois eu vi uma foto, e eu vou explicar pra vocês. Porque assim, ó, o chão vai ser nesse material, só que o resto da estrutura do boat house é madeira. postes. É uma madeira tratada, é uma Tá ali, madeira, né? Tem uma uma ali, madeira né, no canto verde. lá. Vamos ali. Vamos. Vamos lá, mostrar pra eles qual que é a madeira. A madeira é essa aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora ela tá verde, mas ele falou que depois ela vai clareando, tá vendo? E dá pra passar um finish nela também, né? Mudar ela de cor se quiser também, mas tá vendo? Ó, já tem umas já de outras cores aí também. Então assim, essa é a madeira, ela é verde assim porque ela já é tratada, já é madeira pra usar assim, coisa Dentro da água. pra fora e na água. Então assim, o chão vai ser esse material aqui. E o restante vai ser essa madeira. Então, como fala, aquele negócio, eu nunca lembro o nome disso em português. Guarda-corpo. Guarda-corpo vai ser madeira e aquela... A parte de cima aqui seria o corrimão, vamos falar assim, né? Isso, o corrimão vai ser com esse outro material, só para dar um finish legal. E aí, eu achei essa foto aqui, porque qual que era o meu problema? Tipo, essa madeira não fica boa com essa madeira, sabe assim? Porque isso aqui não... muito busy, né? ficar muita madeira. contraste. Alguma coisa do tipo. E aí eu achei essa foto aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha ver pra nós, já tá ventando pra caramba hoje aqui, hein? Tá gostoso hoje. Ó, então vamos supor, não sei se vai dar pra vocês entenderem. Tá vendo esse finish que tá de cinza aqui em cima no corrimão? Ele falou que esse finish é o mesmo finish do chão. Então aqui dá pra gente ver bem, ó, tá vendo? Essa parte toda do guarda-corpo é de madeira, só que esse tá com essas coisinhas na vertical, né? O nosso vai ser cabo de aço. Para não atrapalhar a visão, né? Para não atrapalhar a visão, na horizontal. Então eu achei muito legal o contraste da madeira com o cinza. E eu acho que não vai ficar estranho, tudo muita madeira na madeira. Por isso que eu pedi o sample do cinza, pra gente ver. Então imagina, ó, igual, aqui dá pra ver bem, o chão cinza, Sim. tá vendo? Com o resto de madeira, porque toda a estrutura do boat house vai ser de madeira, dessa madeira aqui. Obviamente, depois ele passa um finish nela, né, um selante, selante protetor, né? nela para proteger mais aí ainda. Você pode colocar ele clear ou colocar com alguma cor aí e mudar. E o telhado do boat house, porque o boat house tem dois telhadinhos assim, onde vai ficar o barco e os jet skis, são fechados com o telhado. Vai ser de metal preto, igual um metal que vai usar num pedaço frente da garagem. Na frente da garagem da casa. Então eu acho que vai ficar um contraste legal. A madeira, o cinza no chão e o telhado preto, entendeu? Eu acho que vai, a gente diz tight together, igual esse aqui. Bom, mas eu botei lá pra você, se fosse o seu deck. É que quando a gente fala um deck, a gente só imagina o deck. É que pra explicar tudo isso no Instagram é difícil, né? Então quando a gente fala um deck pra gente aqui é só um pedaço assim, né? Um deck. É, jogado no chão. Mas a gente vai ter toda uma estrutura, né? Então não vai ser só aquilo. Eu acho que se fosse só aquilo, pode ser que a madeira, até que ficaria de boa com essa madeira aqui. Que nem na piscina, se a gente for usar algum deck, a gente pode usar esse outro finish de madeira pode aqui. Usar esse daí. Entendeu? Então acho que vai ficar legal. Vai ficar lindo aqui, né, baby? Vai ficar da hora aqui no meio. Aqui, ó. Vai ficar bem bonito. Bom, agora nós temos o poço aqui, né? Ah, não, nós temos que falar o valor. Ah, o valor do seawall. Eu vou falar o valor dos dois que eu não lembro separado, que é o mesmo cara que vai fazer, tá? Bom, tá? não tem problema. Então assim, ó, o nosso seawall, a gente vai fazer aquela parte de cima dele, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra quem ainda não pegou no Instagram.
a gente decidiu fazer aquela parte de cima com essa madeira tratada. Então, essa parte de cima aqui, ó, tá vendo essa parte de madeirinha? A gente vai fazer de madeira mesmo. Essa parte branca é aquela parte cinza, lá, aquela parte cinza que o Marcelo mostrou para vocês. Então, essa parte nós vamos fazer com essa madeira tratada mesmo, porque senão ia ficar... Olha o meu friend aí, o Rock. Ó o Rock. Ó o Rock. Chegou. Chegou gritando, hein? Chegou lá. Foda-se. É isso. Gente, é um falcão, tem um casal de falcão, eles ficam nessa árvore aqui, aí quando ele vê nós aqui, eles ficam fazendo barulho sempre. É. Então, essa parte, esses 100 metros, a gente vai fazer o finish com a madeira normal tratada, porque depois se precisar trocar, você troca só um... Pois é, e aí o cara né? falou que dura aí 10 anos, tranquilo, essas madeiras. E senão ia ficar $7.500 a mais para trocar pelo composite. Aí a gente falou... É meio desnecessário, É. né? Acho que não tem necessidade. E Primeiro que a aí- gente não vai ficar andando em cima desse trem aí. Não, e aí a gente escolheu fazer o boat house com esse no chão, que nem eu falei para vocês. Tudo entregue, o boat house já com os motores, o elevador, porque o barco tem elevador, jet ski tem elevador, então tudo completinho. Puxa a corda. Ficou em $150 mil. É isso. Só esse pedaço aí. É. 100 metros de coisa e o boat house. Ficou $150 mil. Mas eu acho que é o investimento, tá? É o investimento, que isso aqui vai levantar bem o valor Vixe, da pra caramba, propriedade. tá louco. Principalmente esse muro de É contenção. que nem nós temos uma casa sendo vendida lá do outro lado do lago. Quanto que tava lá? 5 milhões. 5 aquela milhões, ali. não é? Aham, 5 milhões, então. é. Então, Mas é uma casa mais velha, precisa reformar, mas é uma sim, casa grande. Mas é uma casa grande. Uma casa grande, precisa reformar e tal. Eu acho que vai dar bom, Marcelo. Vai dar bom. Eu acho que esse é um investimento. Assim, era o que eu queria, esse investir nesse coisa. A gente achava que não ia dar para fazer por causa das permissões aí da prefeitura, mas graças a Deus deu para fazer. É, graças a Deus deu. Então, essas madeiras que ele jogou aqui é uma madeira do... É para direcionar as coisas, né? Exato, porque primeiro eles fazem uma marcação de madeira para que o seawall fique reto, né? Então eles têm que ter uma noção, então eles É usam... um gabarito. Isso, Vamos eles lá. usam essas madeiras para poder seguir, certo? Então esse é o valor daí, tá? Vai somando aí, hein, gente? É. Aí no fim vocês falam quanto é que deu aí, faz favor. Boa. E aqui, ó. Ai, meu Deus, lembra que nós falamos para vocês que deu ruim no negócio do... A localização do poço. Ela não era para ser feita aí, não. Esse poço não era para estar aqui, esse poço era para estar juntinho ali, Não, era para estar aqui, meu amor. no recuo. Era Mas pra tá assim, aqui, ó. era no Bem recuo, porra. Nesse lugar aqui tinha um poste. É. Que era para trás do muro aqui, tá vendo, gente? Era no recuo, né? É. Mas no dia que eles vieram, tava muito molhado isso aqui, porque tinha chovido. E é um caminhãozão, vocês viram, né? Na verdade, no Instagram. São dois, né? Tem que parar um Pois do lado é. do outro e uma enorme aí, vem uma broca gigante. Uma broca. Uma broca. É um caminhãozão, gente. Enorme. Tem vídeo no Instagram, quem não pegou, segue Verdade. nós lá, É, filho. dos caras furando, ó. E aí, o que acontece? Eles não conseguiam manobrar para enfiar o caminhão aqui, porque o caminhão vem de costas, né? E o muro já estava aí no lugar. O muro já estava no lugar, que a gente não podia mais esperar para fazer esse muro. E aí, mano, nós chegamos, os caras estavam furando aqui, tá ligado? Já tava lá furando. E aí nós, mano, porque a casa da piscina, o gazebo, sei lá o que nós vamos Aí fazer. tá a marcação ali dela ali, ó. Começa ali, ó. Tá Nessa vendo madeira aqui, ó? aqui, ó. Começa aqui, ó. E aí, no dia, a gente não tinha essa medida dessa marcação. Então, nós falando, mano, vai ficar no meio da casa da piscina essa porra. E se não ficar no meio, qual que é a regra? Quanto pra cá tem que construir? Aí os caras ligaram pro patrão deles e falaram que não tinha metragem, sabe assim? Porque normalmente a gente achava que ia ter uma metragem que tinha que construir. Tinha que ficar longe do poço. Mas eles falaram que não. Inclusive o nosso construtor falou que isso aqui pode até ficar dentro que não tem problema nenhum. da casa, que não tem problema, né? E aí o cara falou, bom, se a gente não furar isso hoje, eu não sei quanto que nós vamos voltar. Porque... E parece que tinha aí quase 5 meses, né, de espera. Para poder fazer. A gente já estava esperando um tempão. E aí a gente falou, quer saber? Então fura, mas dá para pôr o restante lá no canto? Que é a parte da bomba, né? Na verdade, aquilo ali é um tanque de pressão, né?
Olha o tamanho, você mostrou o tamanho Não, do ainda tanque não. de pressão? Porque aqui dentro desse cano aqui, gente, tem uma bomba aí pra baixo aí. É. Quanto é que foi pra baixo isso aí? 400 pés, vou ver quanto deu, Tá quanto dá. 180? Acho que dá uns 180, eu já tinha visto esse. É mais ou menos, né? 180 metros. E aí, 80 pés para baixo desse cano aí, tem uma bomba que puxa. Mas se abrir aí, já sai água aí sem... Não, dá 121. 121 metros. 400 pés dá Certo. 121 metros. Mas se abrir aí, já tem água. Eu vou abrir aquela lá. Já tem pressão Quer que eu aí, abra já. aqui? Vai, se A quiser bomba abrir, nem tá ligada, tá ó. bem pesadinho. É pra cá ou pra cá? É isso aí mesmo, vai lá. Vai lá. Ó, a bomba nem tá ligada Já- e ó a já pressão tem. da água. O vizinho nosso... Ai, que É duro isso apertado, aí, né? gata. Depois você Apertadinho, aperta é. mais? Aperta. Caralho! O vizinho nosso tinha falado que mesmo quando falta luz, que a água não para, porque a bomba, a pressão da água é muito grande aqui. Mas anyways, tem uma bomba, né? Que vai ser ligada Sim. na força. E aqui é o tal do tanque. Isso. Que aí nós pedimos para eles passar os canos aqui e jogar ele aqui nesse piso de concreto aí que foi feito. Essa aqui é a parte da elétrica. E aqui tá o trem aí. Bom, como é que funciona isso aqui mesmo, gata? É pressão? Então, esse aqui enche de água e ele tem uma pressão. Então, quando a gente liga alguma torneira lá dentro, chuveiro, a pressão que tem faz, né, a água sair com mais violência. É o que dá a pressão Certo. na água da casa, porque o vai vir daqui até lá na casa. Vai lá embaixo, gente. Eu acho que é por isso que é grande assim, ou pelo tamanho da porque casa. os outros que a gente viu nas outras casas, não era assim, nem metade gente, desse. Ele é assim baixinho e mais magrinho. Olha É. esse aqui, é quase do meu tamanho, quer dizer, é quase do meu tamanho. É. Tá vendo? E aí, então, aí depois ele abaixa, aí a água vai subindo de novo, entendeu? E aí vai dando mais pressão, é um treco assim. Então esse é o tanque de pressão. Bom, pro Zacá no dado aí, pode explicar melhor aí nos Vocês podem comentários. explicar na fila melhor Boa. isso aí. Mas por que a gente mandou fazer isso aqui? Porque senão essa porra ia ficar ali no meio, gente. Pois é. Eu Mas ia ver essa merda lá da frente da minha casa. Esse treco desse tamanho. Aí ficou escondidinho aqui. Aí não ia dar bom, né? E aí eles já fizeram esse padzinho de concreto, aí toda a maquinário da piscina vai ficar aqui. Exato, fica tudo aí escondido. Já vai ficar tudo aqui escondido. E é bom porque esse pedaço aqui morreu, né? Isso Então, aí já era. já Agora fica aqui desse escondido. lado aqui só vai ficar só para botar os painéis solares, né? Na verdade, aqui vai todo o sistema de Não, drenagem. depois da árvore lá. Ó. Toda a drenagem do solo. Aqui vai ficar um buraco. Lá nós temos um morro e aqui vai ficar um buraco, gente. É. Olha que maravilha. Uai, baby, é isso, É né? isso. Todos os condomínios aqui, todos têm um buraco onde a água escoa, caso chova demais e tal. E é o que vai acontecer aqui, a gente tem que ter o nosso próprio buraco. Tu não curte, não? Adoro. Sobre isso. E aí, menino? Não gosto de morro. Mais uma vez, esse poço, a estimativa era ficar 7,5. Plim! Ficou 15. Dobrou ficou também. o dobro também. E depois aumentou mais 2.000 e pouco. Por causa desse encanamento e a profundidade. que Porque desceu aumentou um pouco mais. pouquinho a profundidade e aumentou um pouquinho o encanamento que eles tiveram que, né, mover para cá De lá pra cá. para poder colocar aqui. Então no total ficou uns 15, 16, 17 e pouco, É isso. quase 18 mil para fazer esse inferno. Mas também nunca mais paga água, né? Não. Então tá bom. Pra todas as gerações, né? Nossa, mas também 18 mil dólares de água, né, menina? É ano, hein? É ano, né? É Quanto ano. é que a gente paga de água Nós na casa? paga 111 dólares por mês. Então já dá pra fazer uma conta aí, gente. Faz as contas aí. Mas nós não tem piscina, hein? Ah, não, aqui vai ter. gastar muito mais água. Apesar que a irrigação Também vai vir do poço. vai vir do poço. Vai. Se viesse da rua, Vixe. nós tava fudido. Nós ia gastar uns milão de água, Então, certeza. os seus 18 tá ficando barato aí, Aí ficou hein? bom, hein? Tá vendo? Tá vendo como tem a parte boa? Não é, Marcelo? É isso aí. Porra, Marcelo, nós é Nós, foda, gata. mano. É isso. Tá vendo como depende do ponto de vista? Pode? Deixa eu apertar isso aqui. Deixa eu ver o Jason se ele me escreveu aqui pra ver se Pronto, o apertei. homem vai vir. Eu acho que não vai vir, não. Ele largou esse caminhão. Ah, ele falou que tá vindo já. Essa Bobcat aí, ó. Tá vindo, ele falou. Vamos ver. Então, gente, Esse aí é Bobcat, não é trator, esse é não, né? Bobcat. Ele falou trator, né? Eu não sei se ele... Não, trator pra fazer o wall. Mas ele não falou que ia trazer um trator pra tirar areia? Falou. Então. Mas vai ver que, sei lá. Mas anyways, é isso, gente. Essa parte aqui da casinha da piscina e da piscina, eu tô esperando o orçamento de mais um rapaz Sim. que veio aqui e eles fazem tudo. Eles fazem piscina, o gazebo, eles fazem a parte de Se paisagismo. precisar fazer a casa, faz a casa também.
Mas nós vamos primeiro ele vai me dar o orçamento da piscina e dessa parte da casa, ou do gazebo. É porque os negócios aqui ficou caro, né? Gente, para fazer aquela casinha que eu postei para vocês, aumentou tudo, né? Quanto era da primeira vez? 157. Foi para quanto? 178. Sem os paios. Sem os paios. Então, que vai mais ou menos uns 20 pau, 25. E sem a fossa extra, porque o outro falou que botava naquela fossa. E o outro que veio falou, gente... Não dá, né? É inviável vocês jogarem daqui lá pro cu do mundo, nós vamos ter que fazer outra fossa aqui. Uma fossa pequenininha aqui. Para essa casinha. É isso. Só para o povo entender. Nós deixamos isso aqui on hold para ver quais são as opções aí que a gente tem. Porque um cara que veio da piscina, a piscina ficou em 150 mil. Por causa dos paios, né? A piscina ela tinha ficado em 100 mil. Aí com tanto de coisa que tem que fazer. Drenar água, tem um monte de coisa para fazer. Se fosse uma piscina normal, gente, ia ficar 100 mil. Agora, porque não é normal e o solo não é normal e tem que drenar e blá blá blá, ficou em 150. Aí esse outro que veio falou, eu tenho uma outra opção de fazer a piscina sem ter que ter paio. Então é esse orçamento que eu estou esperando. Para ver se dá uma melhorada nisso aí. A casinha suposto ficar aqui, onde a gente tá. Bem em cima aqui, ó. Na verdade, o final dela é naquela estaquinha lá, né, ó. Seria ali, né, o final da piscina. Eu vou até lá para mostrar para eles ali. Porque daqui para frente, ó, já começa aquela área que não pode construir. Os caras vão fazer o negócio lá do aterro. Tá vendo aqui, ó? Que eles vão aterrar, né? Então seria aqui. O fim final da piscina. Na verdade, do deck da piscina, né? Que eles falam, né? Sim. Então seria aqui. Ó, mas que vista, hein? Que vista. Deixa eu ver o povo. Tem mato pra caramba agora, né? Por enquanto mas tudo tem bem. muito mato. Mas o homem vai dar um jeito nisso aí. Ué. O homem vai dar um jeito. O que foi, meu amor? Tá bom. Ó o passarinho. É isso. Deixa eu só ver o povo aqui. Bora. Paula Cris, um beijo pra você, viu? Quer entrar na cápsula, hein, Marcelo? Quando que nós vamos? Aí. Quer abrir quando? Quer abrir agora? Você quer abrir Podemos agora? abrir agora. É? Bora abrir. Mas como é que abre? Ué, é só o povo ficar membro a partir de hoje. Ah, entendi, é verdade. Ó, pra quem é novo e não sabe, quando a gente começou há um ano, a gente abriu uma cápsula do tempo. Que é uma cápsula do tempo mesmo, que a gente ou vai enterrar... Mostrei ela no ao vivo, anteontem, sim, acho. Ou a gente vai prender ela naquela árvore. Exato. Que eu tava falando pro Marcelo, porque ela tem como prender. E aí eu falei pra ele, já pensou a gente poder olhar pra cápsula sempre? Ia ser interessante também, e ela presa naquela árvore. E a gente pode fazer os vlogs aqui e a galera vai ver onde vai é que ela tá, né? Vai ver a cápsula, aham. Então assim... aí a gente vai abrir ela, o povo que virou membro aqui no canal, naquela época, todo mundo, os nomes e a fotinho entraram na cápsula do tempo. Só que como faz um ano, já era pra gente estar terminando e enterrando ou prendendo essa cápsula do tempo, mas nós vamos começar a segunda etapa da casa agora, a gente resolveu abrir porque muita gente perdeu. Então, você que quer entrar na cápsula do tempo, se você que já é membro, né, já foi membro naquela época, sim, você já tá bom? Mas você que quer entrar na cápsula do tempo, vira membro aqui do Construindo, porque aí a gente tem como pegar seu nome e sua fotinho. Bota a foto, hein, gente, porque vai com o que tiver na sua foto do seu perfil. Então, se tiver a letra do teu nome, vai a letra do teu nome. Mas bota aí a fotinho, porque aí a gente vai abrir daqui 10 anos a cápsula do tempo. Tem mais outras cocitas na cápsula do tempo também, tá? Então, a partir de hoje, você que não entrou, entra lá. Obrigada, Paula, que lembrou nós disso aí, né, Marcelo? Pois é. Se eu não parabéns, me engano, é R$2, Aninha, né? Não lembro, Marcelo. Acho que é R$2. A gente colocou o mais baratinho que tinha, do YouTube, que eles que dão valor, né? Vai ficar lindo, né, Gabriela? Vai, menina, é muito trabalho, muito dinheiro, viu? Mas vai ficar da hora, eu e Marcelo nós vamos ter coisa para fazer até nós ficar velho. Porque olha o que tem para lá ainda que nós não limpamos. Verdade. Bom, manda pergunta se vocês tiverem. Eu vou abrir até uma caixinha de pergunta no Instagram, se ficou alguma dúvida de hoje. E aí a gente pode tirar essas dúvidas numa próxima live. Boa. Eu tô pretendendo fazer outra live essa semana no final, já que o rapaz falou... na sexta não vai rolar porque a gente tem que ter dentista. Pode ser no fim de semana, Pode talvez. ser no sábado ou no domingo. Ou na outra segunda. Também. Né? A gente está pretendendo ir logo fazer outra live e a partir de agora continuar com as lives, porque parece que agora vai. Tá? Então, eu vou abrir uma caixinha no Instagram, segue a gente lá, Construindo com Taticelo, pra gente poder responder essas perguntas caso vocês tenham dúvida. Olha, temos membro, Carolina Rebelo, um beijo pra você. Aí, filha. Natália Andrade, um beijo. Temos Paula Lucas, um beijo, Paula Lucas. Temos Nathalie Campos, beijo, Nathalie, muito obrigada aí, viu? O Ari da Rocha, um beijo.
vai valer a pena todo... Vai, Ana. E assim, eu acho que quando a gente terminar, que a gente vai gastar um X de dinheiro, que vocês vão saber no final quanto deu tudo, eu tenho certeza que já vai estar valendo muito mais. Que é assim que acaba acontecendo, né? E quando aí, você constrói, né? Ou reforma alguma coisa. Exato, você valoriza. tem o ganho, a valorização. Gente, hoje tem a Hora da Fofoca. E depois tem falando de PC pra gente comentar tudo. Então não esquece de ir pra Web TV Brasileira pra gente poder se ver hoje nos ao vivo tudo, certo? É isso, filho. Muito obrigada pelo carinho. Espero que vocês tenham entendido tudo, mas se ficou dúvida, vou abrir a caixinha, certo? Beijo, amo vocês tudo. Fui!